Quando eu fui para a publicidade, o dia a dia, como diretora de criação, fazendo muitos filmes, muitas campanhas, muito material criativo, é como se por um certo tempo essa minha necessidade de criar, de imaginar e de exercer a criatividade tivesse encontrado um lugar para ser exercitada, assim, sabe? Esse meu desejo e tal. Mas, com o tempo, eu também fui sentindo falta da experiência da subjetividade, né? Assim, as minhas angústias pessoais, as minhas angústias, eu acho que elas começaram a querer ser encaminhadas de alguma maneira. A arte, para mim, eu também gosto de pintar, eu também gosto da música, então a arte sempre fez parte da maneira como eu gosto de colocar o meu tempo quando eu não estou trabalhando. Então, sempre foi um lugar o que você vai fazer no fim de semana? Eu vou ficar pintando, tocando. E aí eu comecei a escrever. Mas não foi uma decisão assim, vou escrever um livro. Não foi essa um exercício decisão. ali que começou com um acesso à arte. Então. Como um acesso a exercitar um narrador que eu estava gostando, me divertindo ali com uma história que eu estava imaginando, gostando de fazer aquilo. Começava de outro jeito, um jeito muito diferente do que ficou no livro. Começava com as histórias das Marias e da Francisca, que é uma coisa bem pequenininha lá em Tudo é Rio. E aí, como eu estava gostando, não queria que terminasse, eu abri a história e comecei a história de Lucy. Aí tem Lucia, aí chega Venâncio, mas que homem é esse que tem uma dor, que nem a promessa de um prazer imenso, ele é sensível, está tão magoado, tão fechado, o que aconteceu com ele? Aí eu começo a me perguntar, o que aconteceu com esse sujeito, o que veio antes? Aí entra Dalva, aí acontece a situação brutal, e aí eu falo, poxa, então o que acontece agora? O que aconteceu com Dalva? E aí a história foi acontecendo. Quando eu escrevo a cena brutal, que é a cena central de Tudo é Rio, eu paraliso por 14 anos. E aí eu não escrevi. Aí fiquei, assim, muito tempo sem escrever. Quando voltei, é engraçado que hoje em dia, assim, poucas vezes eu falei disso, mas hoje em dia eu tenho a impressão que uma ida minha ao Festival de Cannes de publicidade teve um pouco a ver com esse desejo de voltar ao livro. Porque eu parei com 14 anos, eu fui ser mãe, vivi a experiência da maternidade. Ou seja, eu acho que eu não tinha recursos para continuar a história, para resolver o problema que eu tinha proposto. Precisava de viver, precisava de amadurecer. E fiquei esse tempo, 14 anos. Mas um pouco antes de eu retornar para o livro, eu fui ao Festival de Cannes e todas as salas, que é aquela confusão e muita coisa da tecnologia chegando, daquela coisa das apresentações cheias de efeitos, cheias de edição, cheias de de estímulos sensoriais. Exato. E tal, aquela loucura. Cannes estimula muita gente, acorda muita gente. É uma, né, você está lá o tempo inteiro, assim, querendo beber de tudo aquilo, exato, né? E aí, de repente, entra naquele auditório maior lá do Palais, entra uma poeta. E só ela, um vestidinho assim, uma menina jovem, parecia uma macabeiazinha, assim. Ela entra, um microfone, uma luz nela, só ela, e ela conta uma história. E ninguém respirava. Sabe, foi uma coisa assim tão
Porque ninguém acho que estava esperando Ninguém também, esperava né? ser uma coisa assim tão Que ali analógica. umas palestras tão ali do futuro, blá, blá. Foi uma coisa tão analógica, tão linda. E eu acho que nesse. E ela contava uma poeta chamada Sarah Kay. E ela falava sobre a história de uma mãe, se ela fosse uma mãe, a relação dela com a filha. Era um poema, assim. Eu lembro que isso eu fui pensar nessa, eu fui fazer essa correlação depois de muito tempo, que eu já estava com tudo aí lançado e tal. Porque as pessoas falavam, o que aconteceu? Por que você voltou no livro? E aí eu me lembrei disso, quanto eu fiquei impactada. Olha isso, olha onde você foi achar em Cannes, no meio de um festival de propaganda. Eu fiquei impactada com a força de uma mulher, com a força de uma história e com a força da poesia. Então, acho no meio da propaganda, vamos dizer assim. Da propaganda.